1 João. 1 João, capítulo 4. Até o 6, diz assim: Amados, não creiai em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês já ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinho, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? João está trazendo um ensinamento aqui acerca de como discernimos o espírito. Como podemos discernir os espíritos? O que é que estava acontecendo ali, irmão, no meio deles? Muitos falsos mestres estavam se levantando no meio deles. E os falsos mestres, por que é falsos mestres? Primeiro, falso porque não são verdadeiros. Falso profeta, porque não são profeta de Deus. E profeta era aquele que falava por outra pessoa, que no caso Deus usava os profetas para comunicar ao povo. Então por isso que ele chama profeta, só que bota falso, porque não são verdadeiros, eles não pregam a verdade, não foram enviados por Deus, mas eles vão por conta própria ou induzido pelo anticristo, pelo espírito do anticristo. Ele começa no primeiro versículo dizendo assim: Amado, não creiai em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Ele começa mandando nós examinar os espíritos. Ou seja, para você examinar o espírito, você vai ter uma palavrinha que as pessoas aqui não gostam que a gente use, que é julgar. Quando a gente vai examinar um espírito, se procede de Deus ou não, as pessoas têm um dizezinho assim, diz assim pra gente: não julgue, para que você não seja julgado. Mas o julgar na Bíblia, irmão, nós temos que entender que o julgar, quando Cristo diz não julgue para não ser julgado, o julgamento que ele proíbe é o julgamento hipócrita. É aquele que você denuncia uma pessoa que faz tal coisa e você também faz a mesma coisa. Mas julgar, examinar, é uma ordenança de Cristo para nós, irmão. Se nós não examinar, e o único meio de nós examinar é julgando se ele é de Deus ou se procede do diabo. Nós temos que fazer esse julgamento entre essas pessoas, irmão, senão nós não vamos saber quem é quem. Tem gente aí sendo julgado que é de Deus e não são. Muitos falsos mestres pregando aí em canais de TV, televisão, de internet, que as pessoas dizem que são homens de Deus e não são, porque elas pensam que elas não conseguem examinar, porque elas vão examinar pelo que eles falam.
Somente pelo que eles falam. E por eles falar o nome de Deus, as pessoas pensam que são homens de Deus, de fato. E não são. Os falsos profetas, eles falam usando o nome de Deus mesmo. Eles não vão usar o nome do diabo. Eles vão usar o nome de Deus. Só que eles vêm com ensino distorcido. E eles têm uma finalidade, irmão. É desviar o povo da verdade. Se você der ouvido ao falso profeta, irmão, você vai ser desviado da verdade. Porque o que ele vai ensinar não é a verdade. Porque ele não foi enviado por Deus, como eram os profetas, antigamente, os profetas de Deus. Por isso ele diz assim. E outra coisa, Jesus uma vez disse assim: não dê as pérolas, não jogue as pérolas para os porcos. Jesus está falando de pessoas, não é de porco mesmo, não. Só que ele está dizendo para porco pessoas, entendeu? Que não tem parte com Deus. Então, como é que nós vamos saber se aquela pessoa é porco ou se é realmente uma pessoa? Precisa a gente julgar. Então, nós podemos julgar, nós somos livres para julgar e devemos julgar. É uma ordenança de Deus que nós julgamos as pessoas para saber se realmente eles são povo de Deus ou não. Irmãos, se nós formos aceitar tudo que nós ouvimos por aí, irmão, falando em nome de Deus, nós vamos encher a nossa mente de falsos ensinos. E então você vai andar cego, levado pelos outros, como folha seca levado pelo vento, por falta de discernimento. Por isso devemos julgar as pessoas, examinar em todos os detalhes o que essa pessoa que está na frente pregando, como que é ela, como é que ela vive, qual a prática dela. Primeiro, a ética, a teologia é mãe da ética. Já ouviu o pregador dizer que a teologia é mãe da ética? Se um falso mestre, irmão, ele não tem como pregar a verdade, porque ele não vive ela. E ele não tem como viver a verdade, que ele não crê na verdade. Entendeu? Se ele não vive a verdade, ele não pode pregar ela na totalidade. Por isso, irmão, é muito fácil de você discernir entre um falso mestre e um homem de Deus. Examine a vida prática dele. Como é que ele vive? No dia a dia. Como é que ele se comunica com as pessoas? Como que ele trata o próximo? É assim que nós devemos examinar o falso mestre. Porque hoje os falsos mestres, irmão, estão muito inteligentes. Hoje eles pregam sobre arrependimento, pregam sobre remissão de pecado, mas ele não tem nenhum compromisso com a verdade. Eles pregam somente a fim de colocar os ensinos dele após. Porque o que ele diz? Você deve se arrepender. Você tem que buscar a Jesus. Mas só que depois, pouco minuto depois, vem aqui. Amanhã é quarta-feira da libertação. Quinta-feira da prosperidade. Entendeu? Hoje eles estão usando o nome de Jesus, pregando um pouco da verdade, para pôr alguma ideia deles, algum plano de arrancar dinheiro das pessoas. Eles vêm disfarçados, irmão, bem disfarçados. A palavra diz que o lobo ele vem coberto com pele de ovelha. Entendeu? Ele não vem mostrando que é lobo. Ele vem mostrando que é uma ovelha dócil, que é para a pessoa abraçar. Depois ele devora. Tem que tomar muito cuidado, irmão. Nesse tempo aqui, tinha uma seita chamada de agnosticismo, que vem de agnóstico. Agnóstico vem da palavra conhecimento, ou seja, sem conhecimento. Agnóstico é sem conhecimento. Por isso que quando o médico vai te examinar, entendeu? Ele precisa do exame para te dar um diagnóstico, porque ele não tem conhecimento da doença que você tem. Então ele pede o exame para poder dar o diagnóstico, entendeu? Porque é sem conhecimento. E essas pessoas que é sem conhecimento, elas não criam na ressurreição do corpo. Se elas não criam na ressurreição do corpo, ela não cria que Jesus Cristo
ressuscitou num corpo. E nem cria que Jesus Cristo era homem, 100% homem. Por isso que Pedro, João, vai colocar aqui: todo aquele que crê que Jesus veio em carne, Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas aquele que nega não procede de Deus. Por quê? Porque eles ensinavam que se o corpo é matéria e a matéria é ruim, é má, Jesus não pode ter ressuscitado nem pode ter corpo. Jesus era apenas um fantasma, um espírito que andava sem deixar rastro. Era assim que eles julgavam que Jesus era. E os apóstolos quase todos vão bater em cima dessa tecla aqui, principalmente o apóstolo Paulo, também mostrando, cutucando os agnósticos, sempre mostrando alguma coisa que o diagnóstico contestava, dizendo que não era verdade. João está falando aqui sobre o corpo de Jesus. Ele vai dizer que Jesus tinha um corpo. No Evangelho de João, ele vai dizer assim: o verbo se fez carne. Novamente ele cutucando o diagnosticismo, porque eles não criam que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus tinha um corpo, que Jesus fosse 100% homem. E Jesus é 100% homem. E Jesus subiu para o céu e ainda levou um corpo humano, só que agora é glorificado. Mas ele está lá 100% com um corpo, igualmente o nosso, em forma humana, mas glorificado. Por isso, irmão, o apóstolo João começa dizendo que nós temos que examinar os espíritos para saber se eles procedem de Deus. E de qual modo ele vai dizer: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Entendeu? E o diagnóstico dizia que Jesus não tinha um corpo. Por ele não ter corpo, fizeram o quê? Uns falsos mestres. Uns falsos mestres. É uma heresia que estava surgindo no meio ali e estava levando muitas pessoas a se afastar do conhecimento da verdade por conta desse ensino. E o ensino errado, irmão, é mais fácil de as pessoas seguir do que o ensino certo. Para você levar a pessoa ao ensino correto, você precisa ensinar muitas vezes, repetidas vezes. E para você desviar a pessoa, basta falar uma vez, ela vai. Por isso a gente deve tomar muito cuidado na hora de ensinar. Porque uma palavra errada, eu já disse aqui em casa uma vez, uma palavra errada, e eu prestei atenção que a Bia copiou muito fácil. Depois eu tentei corrigir ela com outra palavra e ela nunca aprendeu. É mais fácil pegar uma palavra errada no ar do que uma palavra certa. Por isso a gente deve tomar muito cuidado, irmão. E era o problema aqui do agnóstico. Muitos irmãos já estavam se desviando da verdade por conta disso. Então João está alertando eles para que eles não caiam na cantada dos falsos mestres, no falso ensino. Aí ele vai dizer assim: confessar Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, ou seja, o espírito da desobediência. É o espírito de Satanás, do diabo. É o espírito do anticristo. Anticristo, a palavra anticristo é uma pessoa que vem para tomar o lugar de. Ou seja, antes de Cristo, ela veio para tomar o lugar de Cristo. No caso aqui, anticristo é uma pessoa que vem para tomar o lugar de Cristo, ou seja, uma pessoa que vem se declarando ser um Deus na terra. Por isso o anticristo, nós esperamos ainda um anticristo verdadeiro se levantar ainda no futuro. Alguém que vai reinar nesse mundo caído e vai buscar adoração de todas as nações, para si como sendo o próprio Deus na terra. Talvez você já ouviram falar disso. Aí ele vai dizer assim, o anticristo:
acerca do qual vocês já ouviram que está vindo e que agora já está no mundo. Ou seja, naquele tempo eles já ensinavam isto, que o anticristo estava vindo. Agora João está dizendo que ele já está no mundo, naquele tempo já estava no mundo. E nós cremos que ainda vai se levantar o verdadeiro anticristo. Porque anticristo é todo aquele que é contra Cristo. Todo aquele que também se levanta contra Cristo é um anticristo. Só que não é ainda o anticristo, o verdadeiro anticristo. Este falta se levantar, que é o filho da perdição, que Paulo chama, que vai se levantar ainda em pouco tempo. Ele diz assim: filhinho, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Está tratando dois espíritos: Espírito Santo, Espírito de Deus, e o Espírito do Anticristo, que é o Espírito do diabo, Satanás, o Espírito da desobediência. Desses dois espíritos, que o João está fazendo uma diferença aqui, uma separação entre eles. Ou seja, ele vai dizer assim: vocês o venceram. Por que nós já vencemos? A resposta está: porque é maior aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Ou seja, nós que cremos em Jesus Cristo, temos o Espírito em nós, nos conduzindo. E esse Espírito é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Ele é maior do que o Espírito que conduz os ímpios, que no caso é o Espírito do Anticristo, que conduz os ímpios, aquele que ainda não professa a mesma fé que nós. Então, irmão, nós já vencemos ele, porque aquele que está em Cristo, entendeu? Tem o Espírito Santo. Por essa razão, nós somos mais que vencedores. Amém? Aí ele diz assim: maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo. Está falando dos falsos mestres. Eles vêm do mundo. Ou seja, os falsos mestres, eles não passaram por uma conversão. Eles não vêm do meio da igreja, mas eles surgiram do mundo, do meio dos ímpios. Eles vêm do meio dos ímpios. Os falsos mestres, irmão, eles não são um crente que se desviou. Os falsos mestres, eles não são um homem de Deus que no devido tempo se saiu do meio do povo de Deus. Não é. O falso mestre, ele vem do mundo. Ou seja, alguém que se levantou do meio do mundo, foi buscar algum benefício dentro da igreja, ali conheceu a doutrina, estudou a doutrina, conheceu a doutrina, e então ele entendeu que a palavra de Deus é um meio de vida. Entendeu? Então o falso mestre, ele se levantou do meio do mundo, e agora, conhecendo a palavra de Deus, ele vai usar ela para ganhar a própria vida. Entendeu? Como meio de vida para ele. Você não vê um monte de falso mestre? De vez em quando tem um abrindo a igreja. Segundo alguns estudiosos, vão dizer que todo dia surgem 5 novas religiões. Nós sabemos que só uma leva a Cristo, leva a Deus, que é o cristianismo. Entendeu? Só Cristo leva a Deus. E imagine quantos templos, quantas igreja prédio, são erguidos, são abertos, inaugurados, todos os dias no mundo. Por que eles abrem tanta igreja, tanto templo como igreja? O nome de igreja? Para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. É empresa. Hoje o pastor, ele tem a carteira assinada, porque quando ele sai precisa receber seguro. Tem um salário bom, entendeu? E quando sai, reivindica o direito ainda. Pagar seguro, 13º, entendeu? Hoje, a maioria dessas igrejas, elas são empresas. A maioria dos pastores são missionários. Eles trabalham por dinheiro. Você não vê essas megas igrejas aí lotadas aí, ó, da onde a irmã não saiu, da Universal, da Mundial, a Igreja da Graça e outras milhões que tem por aí, milhares, né, que tem por aí.
essas igrejas, irmão, o líder dela não tem parte com Deus. Eles vieram do mundo e eles trabalham apenas em função da vida deles mesmos. Ele conduz um rebanho à morte. Eles não pregam a verdade para que não liberte ninguém. Porque eles sabem que a verdade vai libertar. Então eles ele conhece a Bíblia, eles não pregam a verdade. Ele distorce ela para manter as pessoas cativas na cegueira espiritual. Porque ele sabe que se eles pregar a verdade vai libertar. Porque a palavra de Deus é que liberta. Se ela for pregada fielmente. Então ele não pode fazer isso, eles são limitados. Eles têm que manter cativa a pessoa na cegueira espiritual. Por isso que pessoas ficam adorando esses mestres, esses pastores aí, dizendo que são homens de Deus. Tem gente que nem trabalha, fica somente seguindo eles. Porque eles entendem que ali eles estão salvos daquele jeito. Só que eles não foram libertos. Eles não têm o Espírito Santo. Eles precisam ouvir a verdade. Somente a verdade pode libertar. E a verdade é a verdade de Jesus Cristo. Amém? Eles vieram do mundo. Por isso, o que falam procede do mundo. Ou seja, filhinhos, eles vieram do mundo. Está falando dos falsos mestres que se levantaram do mundo. Presta atenção. Os falsos mestres vieram do mundo. Não do meio do povo de Deus, mas do mundo. É o ímpio que se levantou do meio do mundo e se infiltrou no meio das igrejas e agora estão usando a palavra de Deus para benefício próprio. E o que eles falam procede do mundo. O que é isso? O que eles falam procede do mundo. Você já prestou atenção nos falsos mestres, como é que eles ensinam? Como é que eles pregam? Ele usa a palavra de Deus distorcida apenas para aplicar algo terreno. Você vai ver os falsos mestres, ele pode até começar pregando a palavra de Deus, mas eles não pregam ela na sua totalidade. Ele distorce para implementar alguma coisa terrena. Entendeu? Venha para a igreja e a sua vida vai melhorar. Venha para a igreja que a sua empresa vai multiplicar. Venha para a igreja que você vai ter um casamento blindado. Venha para a igreja que você nunca mais vai ter problema na sua vida. Se você pecar, se você tiver com pecado, se você estiver doente, é porque você está numa vida de pecado. Ele diz. Até que você não pode se adoecer. Porque se você for por meio deles, você vai entender que você não deve ficar doente, porque você não deve compreender que você é um pecador. Você tem que entender que você é salvo, mesmo sem ser. O que tem de gente entrando no inferno achando que está salvo. Jesus disse, no dia do juízo, Jesus disse que muitos vão chegar para ele e vão dizer assim: Senhor, mas em teu nome eu preguei o evangelho, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu profetizei. E Jesus vai dizer assim: apartai de mim, eu nem te conheço. Entendeu? Tem muita gente indo para o inferno achando que estão salvos, simplesmente porque estão em volta de um falso mestre, e o falso mestre oculta o pecado deles. Entendeu? Diz que eles estão bem assim. Diz que Deus ama ele do jeito que eles estão. Diz que Deus é misericordioso e Deus perdoa eles vivendo do jeito que eles estão. Ele não precisa mudar de vida, basta ele vir para a igreja e botar o farmirri lá para o pastor. E isso daí é suficiente para ele. E ele pode permanecer na mesma vida. É assim que os falsos mestres ensinam. A intenção deles é manter a pessoa em cativeiro até que ela morra, para que ela vá para o inferno. Por quê? Porque o falso mestre já está condenado. Se ele já está condenado, ele não vai querer a salvação de ninguém. Então, irmão, o que eles falam procede do mundo. Pela fala deles, dá para você também tirar a real de quem ele é. Pela fala deles. Pelas promessas. O que é que ele promete? Eles não vão te prometer uma vida eterna. Eles não vão dizer que se você se arrepender e crer em Jesus Cristo, você será salvo.
Isso eles não vão botar. Você tem que buscar salvação para você morar eternamente com Deus. Eles não vão botar. Porque eles não têm parte com Deus, isso daí não existe para eles. E eles precisam de dinheiro. Então, para isso, eles vão colocar alguma coisa na vida das pessoas para que as pessoas melhorem de vida e que as pessoas venham e devolvam para eles. E eles não querem que as pessoas quebrem, não. Eles são inteligentes. Eles não são burros, não. Eles não vão querer quebrar você, não. Eles vão querer que você prospere. Porque você prosperando, eles também vão prosperar. Porque é você que vai abastecer eles. Entendeu? Só que aí você vai envelhecer, vai perder a vida e vai para o inferno. Porque não foi liberto. Entendeu? É assim que trabalham os falsos mestres. Aí ele vai dizer assim, eles falam do mundo. O que falam procede do mundo. E o mundo os ouve. Ou seja, o mundo os ouve. Quem é o mundo? As pessoas. Os ímpios. Aqueles que não têm conhecimento. Que não professam a mesma fé que nós. Essas pessoas não conhecem Deus. Não conhecem Jesus Cristo. Então, quando elas veem uma proposta boa da igreja, elas correm. Porque elas têm em mente que a igreja é de Deus. Qualquer igreja é de Deus. Qualquer homem que fala o nome de Deus é de Deus. Então, quando um falso mestre faz uma promessa boa lá no púlpito da igreja dele, e um ímpio ouve, ele corre para lá, porque diz que é de Deus e Deus está prometendo coisa boa. Então a igreja, ó, fica cheia de ímpio, cheia de bode, em busca de uma promessa terrena, de alguma coisa material para ele. E o bode está na frente, prometendo, porque não é um homem de Deus também. Então, quem ouve essas pessoas é o mundo, porque o mundo quer ouvir coisas boas. Ele não quer ouvir você dizer assim, irmão, você deve se arrepender dos seus pecados. Porque se você não se arrepender, você vai para o inferno. Isso não é bom, irmão. Quem vai querer se arrepender dos seus pecados, se o pecado é bom? Isso eles não vão querer ouvir. Então eles vão fazer promessas boas, agradáveis, promessa que atrai olhares, cobiças. Vão prometer coisa terrena, coisa material, uma vida boa, entendeu? Uma casa na praia, uma vida com churrasco todos os finais de semana. A carne geme por isso, irmão. A carne busca isso. E ele sabe disso. O diabo é inteligente, irmão. Ele sabe disso, que você busca coisa terrena. Por isso ele bota na sua cabeça coisa terrena. E as pessoas estão enchendo essas igrejas, indo tudo e correndo para lá em busca de coisa terrena. Aí ele diz assim, e o mundo os ouve, nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Ou seja, mas nós, irmão, nós viemos foi de Deus. Nós que professamos a fé verdadeira em Cristo Jesus, nós somos homens de Deus. E só quem vai nos ouvir, aquele que o Espírito Santo toca no coração dele. Aqueles que são de Deus, que o Espírito Santo traz. Estes nos ouvem, mas o mundo não nos ouve. O mundo rejeita a pregação verdadeira da palavra de Deus. Somente aqueles que o Espírito Santo traz, estes param para ouvir. Amém? Por isso, irmão, nós devemos cultuar a Deus com alegria, irmão, porque se nós sentimos o desejo de parar para ouvir a mensagem, irmão, é porque o Espírito Santo foi lá onde você estava e te incomodou para que você viesse. Isso daí, irmão, é uma possibilidade muito grande de você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que o Espírito Santo está trazendo aos poucos você para o reino dele. Entendeu? Porque o mundo, irmão, quando você fala, vamos para o culto, o mundo pula longe. O ímpio quer distância de culto. O ímpio diz assim, mas rapaz, abaixo está lotado de gente, tá, acha que eu vou parar para ir para a igreja? Vai para lá é que tá bom. Entendeu? Vê se lá tem um monte de gente arrodeando lá. Ainda não começou não, é amanhã.
Amanhã está lotado de gente, as igrejas vazias. De ímpio, né? Tem muitos que se diz crente, mas acaba sendo ímpio também. Por isso, irmão, ele vai dizer que nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Agora vocês entendem porque a cela fica vazia? Porque os ímpios não tem nada com Deus, não tem parte com Deus, não tem compromisso com a palavra de Deus. Então não vem. Se aqui tivesse um forró, não precisava nem convidar ninguém. Podia botar um pancadão bem ali, ó, na esquina. Ia lotado de gente, até de outro bairro para cá. Entendeu? Porque é coisa do mundo, irmão. Nós pregamos da parte de Deus e o mundo não quer nada com Deus. Mas vocês estão aqui, para a glória de Deus. Vocês estão ouvindo. E ele encerra dizendo assim: dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Ou seja, dessa forma, analisando cautelosamente acerca do que eles pregam, do que eles ensinam, do que eles prometem e de como eles vivem, dessa forma nós vamos saber quem é homem de Deus e quem é um servo do diabo. Por isso, irmão, é bom vocês examinar antes de abraçar o que vocês ouvem pela aí. Porque hoje nos canais de internet e nos canais de televisão, irmão, está topado, irmão. É o dia todinho passando culto. Entendeu? Pregação de diversos jeitos, para todos os gostos. Entendeu? Mas vocês têm que examinar, irmão, para ver se procede de Deus. Se não proceder de Deus, se você perceber que aquele lá, quem está falando, não é uma pessoa de Deus, nem ouça essa pessoa. Porque você não tem nada de bom para tirar daquilo lá. Entendeu? Vocês, quando pararem para ouvir, irmão, primeira coisa, observe se o que eles ensinam procede do céu. Se o que eles pregam é a respeito da vida eterna. Se não for a respeito da vida eterna, é melhor que vocês nem ouçam. E outro, procure examinar a vida do pregador. Que jeito ele vive? Como que ele trata os outros? Como que é os negócios dele? Como que é o caráter dele? Se ele é alguém caloteiro, mentiroso, gosta de passar a perna nos outros? Tome muito cuidado, irmão. Que tem de falso mestre no nosso meio, não é brincadeira não, irmão. Mas se fosse juntar aí, dá para encher caminhão de falsos mestres. Pregador grande e pregador pequeno. Tudo trazendo uma ideia diferente. Uma visão nova, um conhecimento diferente que a Bíblia não ensina. A fim de fazer um rebanho crescer. Entendeu? Aqui nós somos pouquinho, irmão. Mas é porque vocês veem a palavra de Deus sendo pregada. Mas se viesse um falso mestre mentir e anunciasse a palavra dele, você ia ver que me ia lotar de gente aqui ao nosso redor aqui. Só para ouvir um falso mestre. Entendeu? Por quê? Porque as promessas são boas, agradáveis. Mas graças a Deus, irmão, mesmo sendo pouco, vocês estão aqui ouvindo a verdade, irmão. Porque só essa verdade pode libertar o homem e livrá-lo do inferno. Porque todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos estão caminhando rumo ao abismo, rumo ao inferno. Se não ouvirem a verdade, irmão, vão todos para o inferno. Porque nenhum outro ensinamento pode destampar os teus olhos. Nenhum outro ensinamento pode tirar o tampão dos seus ouvidos. Somente a verdade das Escrituras. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o nosso Deus. Ué? Opa, orar.